Se você me acompanha por algum tempo, você já deve ter me ouvido falar que eu odeio esse nome leitura dinâmica. Mas o problema não é só o nome. O problema é que a leitura dinâmica tradicional, ela não incorpora praticamente nenhum resultado dos últimos 70 anos de pesquisa em leitura. Isso é muito grave, porque desde que se descobriu que a velocidade maior aumentava a compreensão da leitura, já se descobriu muitas outras coisas, inclusive que algumas coisas da leitura dinâmica estão erradas. E um dos erros que é muito divulgado, que eu considero o mais grave de todos, é a briga da leitura dinâmica com a subvocalização. Eu já vou explicar o porquê, mas antes disso, se você está chegando por aqui, eu sou Ana Lopes, fundadora da Mais Aprendizagem, e eu quero ajudar você a resgatar o prazer de aprender. Vamos lá começar por essa coisinha aqui da subvocalização? Então vamos lá, vamos ver quais são os 3 motivos para você parar de se preocupar com a sua subvocalização na leitura. E 2 deles vêm direto da pesquisa, tá? Um deles é simplesmente uma constatação. E os outros 2 vêm de pesquisas mesmo. Então vamos lá. O que é essa tal da subvocalização? Se você nunca ouviu falar disso, que bom, porque você nunca ficou neurótico com a subvocalização. Então, a subvocalização, ela é um hábito que as pessoas têm quando leem, que pode ser uma subvocalização pelos lábios, ou seja, a pessoa enquanto está lendo, ela mexe os lábios, porque normalmente, quando a criança aprende a ler, ela vocaliza, ela lê em voz alta. Mas aí depois ela é ensinada a fazer a leitura silenciosa. E leitura silenciosa, muitas vezes a criança não fala, mas ela vai mexendo os lábios. Isso é uma forma de subvocalização que é a mais combatida de todas. Às vezes você não mexe os lábios, mas você mexe as cordas vocais, porque você está ainda reproduzindo de alguma maneira o som, né? E o movimento das cordas vocais acaba que sendo automático. E algumas vezes você não mexe nem os lábios nem as cordas vocais, você não vai sentir nenhuma vibração, nada se você botar a mão, mas mentalmente você está reproduzindo o som daquele texto se ele fosse lido em voz alta. Isso é subvocalização. É você reproduzir o som, seja, geralmente na cabeça está sendo reproduzido, mas você também pode mexer os lábios ou mexer nas cordas vocais. Ok? E a subvocalização se tornou a inimiga número 1 da galera da leitura dinâmica. Tá? Por quê? Qual é o grande argumento deles? É que a velocidade de fala, na maioria das pessoas, está em torno de 150 palavras por minuto. Pode ser um pouco menos, um pouco mais e tal. Tem pessoas que falam mais rápido, pessoas que falam mais devagar. Normal. Mas é em torno disso aí. Então, em tese, a subvocalização acabaria limitando a sua velocidade de leitura a 150 palavras por minuto. Mas a coisa já começa a ficar esquisita, porque a grande maioria das pessoas, mesmo um leitor médio, ele já lê naturalmente um pouco mais do que isso. Tá? Tem pessoas que leem 150, às vezes até menos do que isso. Mas o leitor médio já, ele pega aí de 180 a 250 palavras por minuto. Um leitor competente, aquela pessoa que realmente lê bastante, gosta de ler e tal, tem o hábito da leitura, ele vai chegar sem treino nenhum a umas 350 a 400 palavras por minuto. Isso depende também da pessoa, do texto que ela está lendo, etc. e tal. E uma pessoa treinada para ler rápido, ela chega aí entre 500 e 600, podendo chegar no máximo a uns 800, mas eu acho que 600 é um limite bom, principalmente quando a gente está falando em aprendizagem, estudar. Tá? E aí o pessoal, como declarou a tal da subvocalização a inimiga número 1, começou a criar um monte de exercícios para evitar a subvocalização. Os 2 mais conhecidos são o da caneta na boca, que eu acho engraçado, que a pessoa teria que fazer assim, ó, vou mostrar para você como é que seria. Você teria que botar uma caneta na boca, que aí você não consegue mexer os lábios, tá? Mas você pode fazer a subvocalização das cordas vocais e pode continuar com aquele negócio na cabeça, né? Mas isso aqui evitaria a pior
subvocalização. A única vantagem que eu vejo nisso aqui é que existem outras pesquisas mostrando que quando você bota a caneta na boca, você movimenta os músculos como se você estivesse dando um sorriso. E se você fizer isso por uns 2, 3 minutos, você começa a se sentir como se você estivesse mais alegre, né? Então, inclusive, se você ficar sorrindo, você vai melhorando o seu estado de humor, mesmo que você não tenha motivo para sorrir, certo? Isso é real, isso acontece mesmo. Mas então essa é a técnica para evitar que você mexa os seus lábios, que você faça a subvocalização labial mesmo. E tem uma outra técnica que serve para todas as subvocalizações, que é você usar uma forma de distração mental. Por exemplo, ficar cantando uma musiquinha bem conhecida, tipo Atirei o Pau no Gato, ou ficar contando quantas linhas você já leu, ou ficar contando aleatoriamente na cabeça. Essa eu acho terrível, tenebrosa, porque o que acontece? Quando a gente está lendo, a gente está usando a nossa memória de trabalho. As pessoas normalmente já leem devagar demais, o que faz com que a memória de trabalho já não funcione direito. Aí você junta isso, a pessoa está ocupando a mente dela com uma música ou com números que ela está contando. Aí você piora muito a compreensão da pessoa. Então, pelo amor de Deus, se você quer ficar mais alegrinho, você pode fazer o exercício da caneta na boca. Mas, se o seu objetivo é ler melhor, quer dizer, mais rápido sim, mas também com qualidade de compreensão, não faça esse exercício de distração, de musiquinha, de contagem, nada disso, que você vai estar estragando a sua leitura. Vamos aos 3 motivos, então, pelos quais você não deve se preocupar com a subvocalização em si. Primeiro é a teoria do elefante rosa. Essa teoria é minha, tá? O que é a teoria do elefante rosa? É que você, se eu disser para você não pense no elefante rosa, aqui tem uma imagem, é mais difícil ainda, né? Mas mesmo que não tivesse a imagem do elefante rosa, se eu falo para você não pense no elefante rosa, você vai pensar no elefante rosa. Se eu falar para você não pense no elefante azul, você acabou de pensar no elefante azul. Não pense numa girafa roxa, você vai pensar numa girafa roxa, tá? Não tem jeito. O nosso cérebro ele não trabalha muito bem a negação. Ele trabalha a parte afirmativa da sentença. Então, falar não subvocalize é lembrar você o tempo todo de subvocalizar. Isso leva a um estresse terrível. Até porque tem um outro motivo pelo qual você não deve se preocupar com a subvocalização, é que a subvocalização ela é natural e às vezes também necessária. Para você entender isso aí, você tem que entender sobre os canais de leitura. Quando a gente lê, a gente usa 2 canais. O primeiro canal é o canal que a gente chama de canal auditivo. Então, quando você está usando o canal auditivo, o que você faz? Você lê o texto, você transforma esse texto em som e depois você entende. É normalmente o que a criança faz quando está lendo em voz alta. Quando ela aprende a ler, ela decodifica o texto em som e depois, como ela já está acostumada com o som das palavras, ela entende. Então, você tem aqui um processo em 3 passos. E o outro canal que nós temos é o canal visual, certo? Então, segura aí, canal auditivo, 3 passos. Lê, transforma em som, de som, transforma em significado. Compreende, né? Aí tem o canal visual. Canal visual é quando você lê e já entende logo de cara. Como assim lê e já entende logo de cara? É porque você já conhece a palavra, já está tão acostumado com isso, com os padrões daquela palavra, que você entende sem ter que produzir o som. Por exemplo, é muito comum na educação infantil as crianças aprenderem a reconhecer o nome delas. Quer dizer que elas já sabem ler? Não, elas sabem reconhecer o padrão do nome delas. Então, ela está usando o canal visual. Ela não está pegando sílaba por sílaba para transformar em som, para depois transformar para depois transformar em alguma coisa que tem significado. Mas a gente não faz isso só com o nosso nome. A gente faz isso com palavras que a gente conhece bem. Por exemplo, eu vou falar para você, não leia, vou fazer a brincadeira do elefante rosa com você aqui. Não leia a palavra que eu vou abrir aqui. É impossível, né? Você já imaginou alguma bola na sua cabeça.
Esse é um tipo de palavra que a gente usa o canal visual, que a gente conhece muito bem, a gente já viu milhares, talvez milhões de vezes. E o cérebro, que não é bobo nem nada, sempre que ele tem a oportunidade, ele lê pelo canal visual, porque gasta menos energia. Então, ele aprende as palavras que você lê com mais frequência, e aí, toda vez que ele encontra essas palavras, ele usa o canal visual. Acontece o seguinte, que o canal auditivo, ele é mais natural. Por que ele é mais natural? Porque a escrita, ela foi desenvolvida depois que a gente já era Homo sapiens. Ou seja, a gente não teve na evolução o desenvolvimento de uma estrutura específica para escrita e leitura. Então, quando a gente aprende a ler, a gente está, na verdade, pegando algumas áreas ali do cérebro de reconhecimento de objetos, de linguagem e tal, para montar uma estrutura nova no nosso cérebro para conseguir ler. Então, quando você se depara com palavras assim, ó, desinstitucionalizado, você nunca leu essa palavra, ou se leu, leu 2, 3 vezes na vida. Então, você volta para o canal auditivo, produz o som, e aí vai ser mais fácil de você entender. Ah, a pessoa foi tirada de uma instituição, ela foi desinstitucionalizada. Tá? Então, demora um pouco mais. Não só porque você está fazendo um processo de 3 passos ao invés de 2, mas porque se é uma palavra nova, você tem que pensar um pouco para entender. Tá? Mas esse é um processo mais natural, porque usa um sistema de linguagem que a gente já conhecia antes da invenção da escrita, certo? E o sistema visual é um sistema aprendido. Ou seja, você aprendeu a reconhecer o seu nome, você aprendeu a reconhecer a palavra bola, e à medida que você vai lendo, você vai aprendendo a reconhecer coisas cada vez mais complexas. E você aprende também que isso aqui é uma coisa que você nunca viu e que você tem que voltar para o canal auditivo e que você tem que voltar para as sílabas, ler talvez em voz alta ou imaginando o som para conseguir entender isso aqui, certo? Então, esse sistema visual, ele é bastante mais complexo porque requer um acúmulo de padrões, de palavras que você reconhece pelo padrão, certo? E isso faz com que a leitura que a gente considera normal, ela aconteça da seguinte maneira. O cérebro, como eu disse, ele não é bobo nem nada, ele gosta de economizar energia, ele tenta se manter o máximo possível no canal visual. Estou falando de um leitor adulto que já está acostumado a ler, certo? Quando ele encontra uma palavra do tipo desinstitucionalizado, ou seja, uma palavra que você nunca viu, que você viu poucas vezes e tal, ele dá um tranco, volta para o canal auditivo, e quando ele volta a encontrar palavras do tipo bola, que você conhece bem, ele fica no canal visual. Então é isso, eu uso o auditivo quando eu encontro uma palavra estranha, e eu uso o visual quando eu encontro uma palavra comum, uma palavra que eu já estou acostumada a ler, certo? Isso é leitura normal. Isso quer dizer o seguinte, se você força a pessoa a não subvocalizar, faz com que ela reduza a subvocalização, a força de muito treino, você está dificultando a compreensão. O que vai acontecer numa pessoa hipertreinada para não subvocalizar? Quando ela encontrar uma palavra com essa característica aqui, uma palavra estranha, ela vai tender a pular aquela palavra e partir para a próxima, porque a leitura dinâmica também vai para velocidades assim absurdas, que já implica em pular palavras, porque acima de 600 você está pulando. E se você tem que pular palavras, que sejam aquelas palavras que estão te atrapalhando no meio do caminho. O cérebro funciona desse jeito. Ele quer o melhor trabalho possível. Então, se você está correndo para ler, feito um louco, e encontra uma palavra difícil, ele vai pular aquela palavra difícil e vai embora. Só que essas palavras difíceis são geralmente as que têm um significado que pode ser interessante e que pode alterar o sentido do texto. Resumo da ópera: se você barra a subvocalização, você reduz a capacidade de compreensão daquele leitor. Bom, esse segundo motivo, então, foi um pouco mais longo, eu tive que explicar os canais de leitura para você, mas o resumo é esse.
Agora nós temos o terceiro motivo, que é o seguinte: a subvocalização ela só vai acontecer quando você está usando o canal auditivo, naturalmente. Porque lembra que eu falei que um leitor bom, ele lê naturalmente ali em torno de 400 palavras por minuto, 350, 400 palavras por minuto, ele já está lendo só com o canal visual, ou com a maior parte do tempo usando o canal visual. Por quê? Porque ele conhece muitas palavras, ele tem experiência, então ele lê já bem mais rápido do que a velocidade da fala. Tá? Esse é um indício claro de que ele está, na maior parte do tempo, usando o canal visual e, eventualmente, ele muda para o canal auditivo para pegar uma ou outra palavra difícil, certo? E treinado, ele pode conseguir fazer isso mais rápido ainda. Então, o que vai acontecer? A subvocalização ela vai desaparecer ou tornar-se a mínima possível quando você fizer duas coisas. Uma, você tiver um grande vocabulário. E como é que eu treino o vocabulário? Eu faço leitura, muita leitura, que a gente chama de leitura extensiva e de preferência variada, para que você encontre palavras diferentes o tempo todo e essas palavras comecem a criar em você um vocabulário conhecido maior do que o que você tem hoje. Então, se hoje você tem um conjunto lá de 2.000 palavras, que são palavras que você reconhece só de bater o olho, você treinando esse número de palavras vai aumentando e você vai ficando cada vez mais no canal visual e a sua velocidade de leitura vai naturalmente se tornar mais rápida. E quando você lê muito rápido, você não consegue mais subvocalizar. E a segunda coisa que você pode fazer, sim, é trabalhar a velocidade. Porque se você não sabe, a velocidade é importante também para a compreensão. Agora, se eu tiver que explicar exatamente como é tudo isso e tal, eu teria que fazer outro vídeo. A boa notícia é que já tem esse vídeo, onde eu explico uma técnica extremamente simples, mas extremamente eficaz, que vai aumentar a sua velocidade de leitura na primeira passada. E se você praticar, vai aumentando cada vez mais e mais e mais e mais. Então, essa velocidade, ela vai te ajudar a se afastar daquela região que é a da velocidade da fala e, portanto, tornar a subvocalização praticamente impossível. E o vocabulário vai fazer com que você fique confortavelmente no canal visual e, portanto, não vai precisar transformar em som e, portanto, não vai precisar subvocalizar. Em resumo, para você eliminar a subvocalização da sua vida e da sua cabeça, basta você ler bastante e treinar a sua velocidade de leitura. Então, vai lá no vídeo, descobre qual é a sua velocidade de leitura atual, que você vai medir no próprio vídeo, faça a técnica que eu vou ensinar lá, depois meça a velocidade de novo, também no próprio vídeo, e você vai ver que na primeira vez você já vai aumentar a sua velocidade de leitura. É só a primeira vez. Você treinar aquilo que é um exercício super fácil, você vai aos poucos aumentando a sua velocidade de leitura e esquecer que esse negócio de subvocalização um dia existiu. Beleza? Vai lá olhar o vídeo que ele está muito bom e muito completo, mas antes, dá aquele joinha maroto e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.